Boa noite, meus amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o propósito de tratar um assunto diferente daquele que nós temos tratado. Nem vamos ver Romanos, nem o Catecismo Maior. É que, apesar de 2000 anos de igreja, pensando no cristianismo, cada geração continua tendo dúvidas que são as mesmas dúvidas, que surgiram lá no primeiro século. E uma dúvida que percebemos existir, e isso se tornou bem comum, é a dúvida sobre a questão do evangelho e o legalismo, a graça e a libertinagem. O que acontece? A gente vai ter a polarização, que é bem costumeira dentro do cristianismo, em que uns abraçam a graça e dizem assim, basicamente, somos salvos pela graça, focam na graça e parece que vão tendendo a esquecer outros elementos agregados a ela. E outros terminam indo para um lado oposto, que é o lado ou do legalismo, e querendo uma salvação praticamente por obras. Então, essa polarização, ou às vezes até a confusão, porque pensam que estão falando coisas opostas e não estão falando, faz com que a gente tenha uma necessidade de explicar. Mas a gente é salvo como, por quê e o que, e como a gente trabalha. Observe, como é que a gente trabalha a questão da graça e ao mesmo tempo de termos que viver uma vida em Cristo Jesus. E agora com aquela música, que não vamos tratar, o Evangelho de Fariseus, e aí tá bombando, Uma coisa ela conseguiu, Ela conseguiu fazer uma forma bem rápida. E o pessoal vai tratando sobre o assunto. E o que me parece é que é exatamente esse o problema. A confusão sobre o que é o Evangelho por inteiro, Porque o Evangelho ele fala da graça, mas ele não exclui uma vida com o Senhor. Mas em como é que isso funciona? E essa é a nossa questão. Como funciona? Nós podemos ver isso até em Romanos, e temos visto, Porque o apóstolo Paulo, quando ele vai expondo, ele tanto aborda a questão da salvação pela graça, quanto aborda a questão do nossa vida, Nossa vida, o que a gente tem que fazer? Romanos capítulo 6, por exemplo, Então, o que é o Evangelho? Para a gente tratar essa questão do Evangelho, do legalismo, da graça e da libertinagem. O que é o Evangelho? Então, um ponto que todo mundo, creio, saber, basicamente, eu diria, toda religião dentro do cristianismo sabe que o Senhor Jesus Cristo foi até a cruz do Calvário e morreu porque nós somos pecadores. Ele morreu como se fosse um pecador. Então, todo mundo sabe que somos pecadores, todo mundo sabe que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário porque somos pecadores. Então, por isso que, como eu falei, há muito mal entendido dentro de diálogos dentro do cristianismo, às vezes com elementos muito básicos. Por quê? Porque tem coisas que todo mundo sabe e ninguém discorda. Ninguém vai discordar da razão básica, ainda que tenha surgido a ideia de que Jesus Cristo na cruz não nos substituiu. Ainda assim, se perguntar bem direitinho, quem defende a ideia da vitória também vai ter que reconhecer que ele morreu ali na cruz do Calvário como se fosse um pecador. Então, portanto, tem a ver com a questão do pagar o preço. Então, o que acontece? O Evangelho ele começa com a questão de sermos pecadores. Somos pecadores, precisamos de uma redenção. A gente tem uma necessidade de redenção. E você vai tentar fazer boas obras à vontade. Olha, você vai tentar e você vai sempre se deparar com um problema. E você vai se deparar com um problema de, mesmo sabendo o que é certo e até conseguindo fazer muitas vezes sim o que é certo, nós somos imagem de Deus, você sempre se deparará com um pecado na sua vida. Ou seja, você sabe o que é certo, você até consegue fazer muita coisa certa, mas você está sempre caindo em erros. Não necessariamente o mesmo, mas está sempre caindo em erros. Você erra todo dia. E alguma coisa. Você erra por pensamentos, por palavras, por sentimentos, por atitudes. Então sempre vai haver erro. Então o Evangelho ele começa com um problema que ele é para o homem, ou seja, no homem em si mesmo, é insolucionável. O ser humano em si mesmo ele não soluciona. E por isso a gente precisa, obviamente,
entender esse ponto para ir seguir adiante sobre o que é evangelho e a questão da graça. E agora vamos pender para a libertinagem. Calma, vamos entender. Primeiro ponto, nós temos um problema que em nós mesmos ele é insolucionável. Tanto é que o homem tem milhares de anos e a humanidade fala de paz e fala de uma série de outras questões boas. Ninguém vai dizer que buscar uma vida de amor, uma vida de boas obras, uma vida em paz com as pessoas já ruim. É ruim? Lógico que não é ruim. Tudo que é bom é bom. Ninguém vai dizer que o que é bom é ruim. O que é bom é bom. Só que mesmo o homem querendo muitas vezes coisas boas, ele se depara com um problema, mas a gente não se livra desse pecado. A gente não se livra dele. Esse que é o dilema. O homem, mesmo querendo coisas boas, ele não consegue se livrar do pecado. Então aí vem exatamente essa questão. Temos uma necessidade porque nós mesmos não conseguimos uma solução para o problema. Qual o problema? Eu quero me livrar do pecado. Não consigo me livrar do pecado sozinho. Então o homem tem um problema sério. Né? Essa é a questão. Só que esse problema, é claro que não é uma relação apenas horizontal. Se nós pensarmos apenas na relação horizontal, já é um problemão. Porque a sociedade viver nessa relação conturbada, cheia de pecados, é chato, né? Porque tá sempre fazendo mal ao outro, criando problemas, as coisas são confusas. Aí tem um bandido, tem um ladrão, tem um desonesto e assim por diante. Então já não é legal para as relações sociais. É horrível, né? Não conseguimos nos livrar do pecado na sociedade. Isso é horrível. Só que ainda tem um outro problema, né? O problema é que, e agora? E a nossa relação com o Criador? Porque o Criador vai pedir contas um dia, né? E agora? Então o homem tem um problema insolucionável nele mesmo, que ele não consegue se livrar, você não consegue livrar desse pecado. E então ele tem um problema social e um problema, né, vertical também, que é essa questão com Deus. Então tem que entender o problema. Alguém já conseguiu resolvê-lo em si mesmo? Pensando fora Cristo, claro. Não, nenhum homem conseguiu. Nem com filosofia, nem com ideologias diversas. Nenhum homem conseguiu resolver o problema, nem nele, nem no outro. Inclusive, podemos elencar todas as religiões. Alguma conseguiu? Nenhuma conseguiu. E nele mesmo. A não ser, obviamente, Cristo. Então, eu estou pensando aqui fora, obviamente, Cristo. Né? Então, o que acontece? O homem tem uma necessidade de ajuda, né? Essa é a questão. Eu preciso de ajuda, que eu não estou conseguindo me livrar. Então, quando você pensa na questão da graça do Evangelho, é Deus dizendo assim, eu vou resolver o problema. Então, graça, Evangelho, a boa nova é exatamente isso. Eu vou resolver o problema. Você não consegue resolver o problema. Realmente, você não consegue. Tanto é que o mal no homem perdura. Então, eu vou resolver o problema. Então, precisamos entender primeiro que a graça do Evangelho é isso. Cara, tu consegue se livrar do pecado? Senhor, não consigo me livrar do pecado. Está complicando as relações sociais e também a relação com o Senhor. Não consigo me livrar do pecado. Então, Deus diz assim, tá, eu vou resolver. Eu vou resolver o teu problema. Né? Então, eu estou fazendo, estou usando esse exemplos, assim, essas figuras, mas só para você entender, claro. Né? Então, Deus diz assim, tá, eu vou resolver. Você não consegue, eu vou resolver. Então, é por isso que o Evangelho é uma boa nova e uma boa nova graciosa. A ideia da boa nova e da boa nova graciosa é, olha, eu vou resolver o que tu não está conseguindo resolver. Tu não tem como resolver. A prova de que o homem não tem como resolver são os milhares de anos. É até positivo, se você pensar bem direitinho, que desde o momento que o homem caiu, né, lá atrás, quando ainda estava no jardim, até Jesus são milhares de anos. Então, não vou definir aqui a data. Da mais próxima é 4.000 anos. Alguns vão estender um pouquinho mais, dependendo dos seus próprios cálculos. Então, são milhares de anos. E esses milhares de anos, ou seja, não ter sido logo, né, não ter acontecido a salvação rapidamente, tem um ponto positivo. Qual é o ponto positivo de ter demorado para Jesus vir? É que foi tempo suficiente, inclusive, para mostrar para o homem que ele não era capaz de resolver por si mesmo. Ou seja, não resolvendo logo, Deus deu ao homem, né, a chance de resolver. Então, resolve aí. E não deu. Então isso mostra para o homem, durante pelo menos 4.000 anos, ou seja, milhares de anos,
que o pecado é um problema insolucionável para o homem, ou no próprio homem. O ser humano, sem Cristo, ele não conseguiria resolver. Ou seja, se Deus não viesse e houvesse uma intervenção de Deus, não resolveria. Precisaria de uma ajuda externa, uma ajuda divina. Né? Então, o homem ficou ciente disso. Depois de 4.000, 5.000 anos, seja como for, o homem não resolveu o problema, ele não vai resolver nunca. Então, a graça é essa. Deus se dispondo a resolver. Como eu disse, eu estou falando como se fosse uma questão cronológica apenas, né? A ação de Deus na história. Por quê? Porque a minha ideia é fazer você compreender o assunto que nós nos propomos a falar. Então, Deus diz, eu vou resolver. Então, quando você pensar salvação pela graça, é exatamente o fato de que Deus vem resolver um problema que você não consegue. O que Jesus faz? Jesus vive entre os homens, ele tem que ser homem, porque para pagar o pecado de um homem precisa ser um próprio homem. Então ele se torna um de nós, né? Nasce como homem, vive como homem, e caminha, né, entre os homens, claro, o tempo inteiro sem pecado. Porque se ele fosse pecador, ele também não poderia salvar o homem, era só mais um pecador. Então ele tem que ser um ser humano 100%, e ao mesmo tempo ele não pode ter pecado. E aí você pergunta assim, mas como é que ele conseguiu nascer sem pecado? O fato de não ter nascido de um homem e de uma mulher, né? Ele nasceu só da mulher. Então ele tem uma semente humana e uma semente divina. Então o fato dele não ser... Ele é 100% homem, porque tem a semente da humanidade nele, realmente, mas ele não nasceu só do homem, né? Da relação homem e mulher. Ele tem uma semente divina. Então, portanto, ele nasceu puro. Nasceu completamente sem pecado. Né? Ele não herdou o pecado por causa da semente divina, exatamente por causa essa diferença. Então, mas ele tem que ser 100% humano, e ele vive como um homem. E no momento, ele vai sofrendo, já está sofrendo os danos o tempo inteiro, e suportando, ele tinha que suportar. Ele tinha que suportar. E qual é a graça disso aí? É que ele não tinha obrigação. Ele, em nenhum momento ele tinha obrigação. E a graça, ele vai suportando. Em um momento ele decide, eu vou para a cruz. Lembra da oração do Getsemane, né? Se possível, passa de mim esse caso, mas faça a tua vontade. Ou seja, ele decide voluntariamente aceitar. Ele mostrou que estava difícil, mas ele decide ir voluntariamente. Aceita a vontade do Pai voluntariamente. Ou seja, ele não foi empurrado na força. Tinha que ser voluntário, porque para pagar o preço ele teria que fazer isso porque queria fazer isso, né? Então, ele aceita e ele vai para nos substituir. Eu vou morrer como se fosse um pecador, mas ele não era, no lugar, portanto, de alguém que pecou, né? Então, no lugar dos pecadores. Para que, então, o preço que tinha que ser pago e ninguém poderia pagar, porque todo mundo era pecador e continuava sendo pecador, fosse finalmente pago. Então, quando se pensa de graça e salvação, evangelho. E graça e salvação é que o evangelho é exatamente essa boa nova de que Deus vai salvar o homem, ou decide salvar o homem, por meio gracioso. Ou seja, olha, eu vou fazer o que tu não pode fazer, e eu não vou cobrar nada por isso. Ou seja, o homem não tem o que dar. A questão é, o homem não tem o que dar, e Deus vai lá providenciar. Então, ele cumpre, né, vai até a cruz, cumpre tudo, morte e ressurreição, porque ele morre para nos justificar e ressuscita, porque tendo nos justificado, ressuscita para nos dar vida eterna. Ou seja, a vida que ele tem eterna, ele quer dar a gente. Então ele assume a nossa morte e nos dá a sua vida. Uma vez que ele não era pecador, a vida dele é eterna. Né? Não tem por que morrer. Então, ele, e sendo o próprio Deus, claro, também. Mas vamos pensar na questão da substituição. Então, ele dá a vida eterna. Então, essa é a questão da graça. E como é que o evangelho ele vai se opor à ideia do legalismo? É porque, observe, o homem não tem o que fazer. Deus não cobrou do homem nem dinheiro, nem cobrou do homem alguma coisa. Um sacrifício, por exemplo. Não, sacrifício é o cordeiro. Dinheiro. Não, Deus jamais iria cobrar por dinheiro, né? Porque que isso serve para ele, né? Aí você diz, alguma boa obra. Então, mas o homem fazer alguma obra, boa obra, vai fazer que diferença? Qual vai ser a diferença? Então, não é uma moeda de troca. O evangelho não é uma moeda de troca. Então, é isso que ele se opõe, de fato, ao legalismo. O que é o legalismo? É a ideia de viver pela lei. Só que viver pela lei é uma moeda de troca. Um exemplo básico, todo mundo conhece. O trabalhador vai ao trabalho e trabalha, vamos colocar aqui, os 30 dias.
ele trabalha os 30 dias. Quando ele trabalha os 30 dias, ele tem o direito de receber pelo que ele trabalhou. Então não é um favor, é uma moeda de troca. Ele deu o quê? Ele deu a sua mão de obra e recebeu a recompensa, que é o salário. Então, na verdade, ninguém está devendo a ninguém. Quando ele recebe o que foi combinado e deu, né, ele deu o que foi combinado, então ninguém está devendo a ninguém. Porque ele trabalhou, então ele pagou para o chefe com seu trabalho. Ele pagou com seu trabalho. E o outro deu o dinheiro. Então é uma moeda de troca, na verdade. O trabalho eles estão trocando moedas. Né? Um é o serviço, o outro é o dinheiro. Então o que acontece? O legalismo é uma moeda de troca. Por quê? Porque ele é baseado na lei. O que é o legalismo? É viver pela lei. O que seria? A lei, por exemplo, diz não matarás. Né? Então, a pessoa ela não mata, então ela cumpre a lei, e como ela cumpriu a lei, tem algum benefício. Né? É claro que a lei é um dever do homem, mas a ideia do legalismo, inclusive, baseado inclusive nas bênçãos e maldições do Pentateuco, tem uma moeda de troca. Porque, inclusive, no Pentateuco, Deus diz assim: se vocês cumprirem toda a minha lei, abençoo vocês. Se vocês quebrarem a minha lei, eu castigarei vocês. As bênçãos e maldições. Aí você diz assim, isso ali então Deus não estava dando uma salvação por moeda de troca? Não, porque a ideia de Deus não era eu vou salvar vocês pelo cumprimento da lei. Ele estava falando das bênçãos e maldições aqui. Ou seja, eles seriam abençoados nessa vida, prosperar, né, se dar bem, a terra produzir. As bênçãos, pensem na questão das bênçãos realmente da vida, as bênçãos terrenas, né, as coisas do dia a dia. Então, se eles obedecessem, seriam abençoados. Se eles desobedecessem, seriam castigados. E você vê que é exatamente o que acontece, né, com Israel. O que acontece com Israel? Deus, depois que Moisés morre, aí vem Josué também. E, inclusive, já em Josué já vemos. Como é que a gente já vê isso em Josué? Em Josué a gente já vê porque eles vão conquistar uma cidade depois que eles saem de Jericó, e a cidade de Ai, e eles não conseguem. Aí por que não conseguiu? Josué fica triste, abalado, e Deus assim, olha, não fique assim. Por que não fique assim? Porque o problema não é porque eu simplesmente falhei. Ele diz assim, vocês pecaram. Né? Capítulo 7, ele diz, vocês pecaram. Então, observe que ele já está aplicando aquilo que foi dito na lei mosaica. Se vocês me obedecerem, eu abençoo. Se vocês me desobedecerem, eu castigo. Aí você vai ver a sequência, acontece a mesma coisa. Em Juízes, eles eram o tempo todo castigados e restaurados, castigados e restaurados. Dependia de quê? Da obediência e desobediência. Então, na lei havia uma moeda de troca. Deus definiu. Assim, não foram o homem. Foi Deus que definiu uma moeda de troca para as bênçãos aqui. Qual foi? Assim, se me obedecerem, eu abençoo. Se me desobedecerem, eu castigo. Então, isso vai acontecer geração após geração. Como diz, o livro de Juízes, logo no início, ele fala bem direitinho que o ciclo vicioso de Israel era Deus estava abençoando, aí eles começavam a desobedecer, idolatria, né, todos os pecados, e Deus começava então a castigar. Estavam desobedecendo, castigo. Aí o povo chorava e se arrependia, e Deus levantava um libertador, o povo então melhorava, e aí Deus voltava a manter a tranquilidade, a paz, né, o bem-estar deles. E aí passava um pouquinho do tempo, o que acontecia? Começava a desobedecer, no comodismo, né, leva a desobediência por negligência mesmo, inclusive. E aí eles vão desobedecendo. Mesma coisa, Deus vai castigando por causa da desobediência. Então, um ciclo vicioso. Então, o legalismo é a ideia de que eu posso viver pela lei. Só que, quando você aplica isso à questão da salvação, aí cria um problema tremendo. Qual o problema? É que, como você pode pensar em salvação por meio da lei, se para ser salvo é preciso ser 100% justo? 100% não é 10%, não é 20%, não é 99%, é 100% justo. É preciso um pagamento 100% da dívida. E você
Hoje faz coisa certa, amanhã faz coisa errada, hoje certo, amanhã errado. Ou seja, a vida vive nesses trancos e barrancos. Então, quando você pensa em trazer a prática da lei para a questão da salvação, cria o problema. E aí por isso o confronto, o evangelho versus o legalismo. O evangelho diz assim, olha, Senhor, eu não tenho como me salvar, porque mesmo que eu faça muitas coisas boas hoje, também estão marcadas por muitas coisas ruins. Então quando é que eu vou agradar o Senhor 100%? Quando eu vou ser justo diante do Senhor? Deus diz, nunca. Aí Deus diz assim, tá, eu resolvo o teu problema. Eu vou mandar meu filho, e aí Deus, graciosamente, aí por isso questão da graça, Deus resolve o problema pagando a dívida. Né? E aquele que quer viver pela lei, ele está dizendo assim, não, mas eu vou me esforçar, porque se a ideia é ser santo, eu vou fazer de tudo para ser santo. E para ser santo precisa o quê? Cumprir a lei. E ele vai se esforçar para cumprir a lei. Só que ele vai se deparar com um problema. Ele vai se esforçar muito para cumprir a lei e vai perceber em sua própria vida que não consegue 100%. Que ele, mesmo que ele faça o melhor, ele está sempre caindo, sempre caindo. Então, o legalismo, ele é incapaz de salvar o homem. Ou seja, o homem vai tentar satisfazer a justiça de Deus e está sempre, por causa do pecado, que não sumiu, não desapareceu, continua sendo pecador, sempre puxando para trás, sempre puxando para trás. E não tem jeito. Então o que acontece? A base da salvação é a graça. Não tem como ser diferente. Não tem como uma pessoa dizer assim, Senhor, ok, eu fiz tantas coisas boas, poxa, não mereço nada. Deus pode até dizer, bom, você foi honesto, você trabalhou direitinho, tá, o trabalhador é digno do seu salário. Deus pode até dizer assim, vou te dar uma recompensa, uma vida boa. Pensando aqui na lei mosaica, ou seja, você fez as coisas direitinho, então conforme a minha palavra lá na lei, vou abençoar você aqui. Mas aí ele diz assim, e a salvação? A salvação não posso fazer nada, porque você pode até estar melhor do que os homens, mas você nunca vai encontrar a minha justiça, você nunca vai satisfazê-la, você nunca vai alcançá-la. Então não tem jeito, fica por aí mesmo. Aí o que acontece? O homem pode ser o melhor possível, mas se ele quer apenas confiar na sua tentativa de fazer a vontade de Deus, ele vai poder até mesmo viver uma vida boa por toda a sua integridade aqui, mas como ele ainda é pecador, ele vai para o inferno. Aí você pode dizer assim, mas que injustiça, o cara fez tanta coisa boa, fez o melhor, por que ele foi para o inferno? Não, não é injustiça. Ele foi um bom homem, ele fez as coisas certas. Então, diante dos homens, ele merece alguma coisa. Ninguém vai dizer que não. Como eu falei, se o cara trabalhou honestamente, trabalhou direitinho, é justo ele receber pelo que ele trabalhou. Tem que ser assim, isso é justiça. Então, diante dos homens, ele vai merecer as coisas. E Deus até abençoa. Porque muitos judeus prosperam muito mesmo. Porque eles procuram fazer as coisas certas. Deus tá bom. A lei diz que faça o que é certo, eu te abençoo, faça o que é errado, eu te castigo. Mas a salvação, só em Jesus. Não tem outro jeito. Percebe? Então, por que pessoas que podem tentar fazer o melhor, ainda assim vão chegar diante de Deus e Deus assim, olha, não tem outro jeito. Mas por que eu não fiz o meu melhor? Eu não fui o pior homem, eu fui uma pessoa boa aos olhos dos homens. Tá, de fato, você foi bom aos olhos dos homens. Só que você esqueceu que tem que ser bom aos meus olhos. E a sua justiça é muito deformada. Você não chega nem perto da minha justiça. Você não pode chegar diante de mim desse jeito. Você não pensa que pode viver no meu reino desse jeito. Aí lembra, até que Hebreus diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, no caso, a gente tem que pensar na santificação, ele pressupõe a justiça de Cristo e também o processo de santificação. Não dá para pensar, separar as duas coisas. Né? Mas, então ele não vai ter como. Então, quando a gente anuncia o Evangelho da Graça, quando a Bíblia, a Palavra de Deus anuncia o Evangelho da Graça, tem que entender, olha, vocês não têm como resolver o problema de vocês não têm como satisfazer a minha justiça, então vocês precisam realmente da graça, que é a obra de Jesus. Então a obra de Jesus ela é indispensável. Por quê? Porque somente essa obra satisfez plenamente Deus. Ou seja, tem uma dívida. Tá. E como pagar essa dívida? Bom, só quem conseguiu foi Jesus. Vamos pensar, um corredor. Olha, tem que chegar lá. Mas só quem chegou foi Jesus. Mais ninguém. Mas os outros estão correndo. Sim, mas nunca chegaram. E não vão chegar. Então, só ele conseguiu ser 100%
santo, lembre-se, ele nasceu sem pecado, conseguiu viver sem pecado e conseguiu morrer sem pecado. E quando ele morreu, portanto, já que ele não tinha pecado, ele morreu porque ele aceitou voluntariamente um dano, né, que é uma maldição que não merecia. Ah, então por que ele recebeu? Ele estava recebendo dos outros. Ele aceitou nos substituir. Por isso é importante a ideia da substituição. Porque ele realmente estava recebendo uma maldição que ele não merecia. Então, maldito que for para o madeiro. Ou seja, ele estava sendo amaldiçoado, sofrendo a ira divina sem merecer. Né? Então, a questão da graça divina é isso. Só ele conseguiu. Só ele viveu de forma perfeita, santa, então só ele satisfez a justiça de Deus. Só ele é digno de estar na presença de Deus. Ele é o único homem, podemos dizer assim, ele é o único homem que merece estar na presença eterna de Deus, que é santo, 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 santíssimo. Só ele, mais ninguém. Então, mas os outros estão se esforçando, mas não vão conseguir. São pecadores, ele faz uma coisa boa e uma ruim, uma coisa boa e 10 ruins e assim vai. Então, só que aí o que acontece? O evangelho, ele diz assim, tá aqui, ó. A boa nova é Deus resolveu o teu problema. E o que eu faço para recompensar Deus? Cara, nem se você quisesse, você conseguiria. Não tem o que você fazer. Tá aqui, ele estaria oferecendo de graça. Você quer? Você quer aquele que justificou você? Ou melhor, aquele que mostrou-se ser justo e pode justificar você? Você quer aquele que viveu de forma santa e você não conseguiu, mas ele conseguiu viver de forma santa e, portanto, aceitou, quis voluntariamente pagar o preço do pecado do homem? Você quer? Então, essa é a questão da graça, entende? A graça. É Deus oferecendo gratuitamente. O que é que eu faço? Não tem o que se fazer. E aí, topa ou não topa, né? Aceita ou não aceita? Você quer ou não quer? Então, não tem o que dar a Deus. Só que, uma vez que Deus está oferecendo gratuitamente a salvação, ela tem um propósito. Porque já que ele morreu por causa do pecado dos homens, exatamente para trazer os homens para Deus, aproximar, ligar os homens a Deus outra vez, então não era para que eles continuassem pecadores. É óbvio isso, né? Ele morreu por causa que os homens são pecadores, exatamente para poder tirar o pecado deles. Então ele pagou o preço do pecado, pagou a dívida, acabou-se a dívida. Só que aí, a partir do momento em que ele diz, eu paguei a dívida, mas essa dívida é para que vocês então possam viver uma nova vida. O apóstolo Paulo, para mim a melhor expressão do que é a nova vida em Cristo Jesus, é exatamente Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Portanto, a nova vida é, agora Jesus vive em mim. Então, quando se trata de, agora, graça e libertinagem, eu fui salvo pela graça. Só que vem uma questão importante. Quando a gente diz assim, mas fomos salvos pela graça, a gente pressupõe que, de fato, aquele que foi para a igreja se converteu de verdade. Aí é que cria um outro probleminha. É que a gente pensa que sim, né? De repente nem foi. Ananias e Safira, por exemplo, né? O Simão mágico que queria comprar o dom divino, e outros personagens mais. Os hereges não vieram de fora do cristianismo, saíram de dentro do cristianismo. Né? Então, o que acontece? É que a gente olha, a pessoa diz assim, eu creio no Senhor Jesus, entrou na igreja, a gente pressupõe, está salvo, olha aí, ele creu. Mas muita pessoa pode falar da boca para fora e nunca ter do coração crido de fato no Senhor. Aí vem, lembra de Mateus? Então, o que Jesus diz na parábola do semeador? Semente é lançada em todo lugar. E ele diz que cai em lugares diferentes, inclusive a reação é, logo a primeira, né? Com alegria recebe, mas não tem raiz. É de pouca duração e logo abandona. Então o que ele está dizendo é que aparentemente as pessoas podem demonstrar ser cristãs. Só que na verdade não são. E o que vai mostrar? O tempo vai mostrar. Por que o tempo vai mostrar? Porque com o tempo vai vir perseguição, sofrimento, lutas, dificuldades. E aí ela desiste, não aguenta e não quer mais. Então, portanto, quando a gente diz assim, mas a salvação é pela graça, não pode ser tratada da seguinte forma. No dia que ele disse que creu em Jesus, está salvo e deu. E dali para frente não importa o que aconteça. Bom, não é essa a ideia. E parece que algumas pessoas estão tratando isso, né? Ou dessa forma. E aí está equivocado. A ideia não é, você disse, crê em Jesus, e então não te importa mais nada que aconteça na tua vida, mas não é essa a ideia. Porque a ideia é uma conversão verdadeira, uma conversão genuína.
O que seria uma conversão falsa, uma conversão genuína? Veja, Jesus diz, não tem raiz. A falsa não tem raiz. Qual é a verdadeira? Está bem enraizada. Jesus até disse, né? Aquele que ouve minhas palavras e pratica é como construir a casa numa rocha. O outro não tem alicerce, né? Quando Paulo diz da nova vida dele, ele diz assim, Cristo vive em mim. Sabe? Não é só eu, da boca para fora eu falei que eu creio em Jesus. Cristo vive em mim. Então o que acontece? A graça, de fato, ela opera de uma forma mais completa. Porque pensei, o que Deus quer no novo céu e nova terra? O que Deus quer? Que já começa aqui, tá? Assim, a eternidade começa aqui, ainda que não na sua plenitude. O que Deus quer no novo céu e nova terra? Ele quer um povo santo. Um povo bênção, um povo cheio de amor, de graça, de verdade, um povo puro, um povo que é exatamente como Jesus. Pensando nas virtudes. Jesus é o varão perfeito, e a ideia é que nós sejamos como Jesus. 2 Coríntios 3,18, que o Espírito Santo opera nos tornando a imagem do Senhor Jesus. Então, a ideia é nós nos tornarmos semelhantes a Cristo, que é o varão perfeito. Então, o que Deus quer é isso. Então, quando a gente pensa na graça salvadora, a gente tem que pensar numa obra completa. Uma obra completa. Deus está oferecendo. Você quer a graça salvadora? Olha, eu sei que você não pode fazer nada, mas eu quero dar a você. Você quer? Senhor, eu quero. Tá certo. Então, o que Deus vai fazer na minha vida? É aí que você tem que pensar. O que Deus faz na vida daquele que Ele está dando a graça salvadora? Aí nós temos Ezequiel, profeta, que nos fala do operar do Espírito Santo. Darei um coração novo, o Espírito, para que pratiquem minha lei, para que façam a minha vontade. Então qual é a obra completa? Tá certo. Então a sua dívida está paga. Que Jesus morreu na cruz voluntariamente para substituir o pecador. Está aqui. Mas você precisa de mais, porque você ainda é um pecador, mesmo com a justiça de Cristo. Então ele diz, agora você vai ser capacitado a fazer a minha vontade. Você vai ser capacitado a viver para a minha glória, ou seja, para fazer o que é bom, para mostrar ao mundo a beleza do que é uma vida verdadeiramente agradável a mim. Ou seja, Deus manifestando a beleza da sua santidade no seu povo. Né? Então, agora eu vou te capacitar para isso. E aí o que é? É o Espírito Santo. E inclusive Paulo fala em Romanos, né? Dessa obra do Espírito Santo, sobretudo no capítulo 8. Então, o que acontece? Mas ele ainda é um pecador. Ele ainda é um pecador. Nessa jornada que o Espírito está capacitando, ele está lutando. Gálatas 5, lembra da luta Espírito contra a carne? Então, ele ainda está, o pecador está lutando com o auxílio do Espírito Santo para não pecar. E nessa luta, às vezes ele não consegue, ele perde. Tudo, claro, vai ser mais ou menos de acordo com o próprio uso que ele faça da graça divina, ou seja, da palavra, da comunhão com Deus, com a comunhão dos santos, né? Ou seja, uma vida num ambiente que é um ambiente de bênção, de graça, um ambiente edificante. Né? Então, ele vai às vezes tropeçando, só que Deus não desiste dele. Não? Eu quis te dar, eu não tô te cobrando. Não estou cobrando. E aí essa questão do contra o legalismo. Mas, Senhor, eu tenho que fazer aquilo que é bom, mas é claro, você não quer viver num reino perfeito? Como é que você ia querer fazer o que é mal? Se você quer fazer o que é mal, vai para o inferno, não tem porquê ir para o céu, né? Entende? Então, mas o Senhor está me cobrando? Não. A dívida do pecado já foi paga por Cristo. Você não vai pagar por isso. Mas você quer viver no novo céu e nova terra com os santos, com aqueles que me amam, que querem viver uma vida plena? Sim, quero. Então, você vai ter que se ajeitar, né? Se ajustar a isso, não é? Porque você quer viver num ambiente exatamente assim. Tá, então o Espírito Santo vai trabalhando. Por isso que a graça não pode ser transformada em libertinagem. A gente já está salvação é pela graça, então não importa mais nada. Não, minha gente, não é isso. Mas a gente não é pecador ainda? Sim. E a gente tropeça, e a gente erra, a gente falha aqui, falha ali. Mas não porque a gente queira, mas porque a gente muitas vezes termina não vencendo o pecado, termina não fazendo um bom uso da própria operar de Deus, muitas vezes não consegue mesmo. Mas não porque a gente está, não importa, não ligando para isso. Essa é que é a diferença. O legalista vai dizer assim, não, eu estou fazendo porque eu preciso pagar a Deus para a salvação. Cara, tá perdendo tempo, porque tu não tem o que me dar.
O outro, a libertino, né, da libertinagem. Judas é quem fala, né, transforma a graça do Senhor em libertinagem. Ele fala assim, bah, mas já foi pago o preço, então não importa, eu posso ser qualquer coisa, posso fazer qualquer coisa. Você não, cara, mas como é que tu quer viver num lugar, no paraíso, no céu, um novo céu, nova terra, num lugar perfeito, ou seja, um lugar que não tem pecado, se você não está nem aí pro pecado? Então, está incoerente com o que você está dizendo que quer. Percebe? Então quando ele diz assim, mas fui salvo pela graça, eu estou dizendo assim, olha, o preço da minha redenção foi pago por Cristo Jesus. Mas não adianta falar isso da boca para fora. Muita gente entra no cristianismo da boca para fora. E Jesus advertiu. Volto a dizer, Mateus 13, ele disse que a semente cai no lugar rasinho, não tem pouca terra, né? E aí, então, logo vem com alegria, então, eu sou cristão, tal, tal, tal. E não tem raiz e logo desaparece. Acabou-se. Então, ah, aquilo que fora dito não era genuíno, não era verdadeiro. Então, o que acontece? A salvação é pela graça, porque ele pagou o preço. Mas a conversão verdadeira, ela se mostra no decurso da vida. Percebe a questão? Então, não confundir isso. Mas a salvação é pela graça, então não importa. Não é isso. A salvação é pela graça, mas é uma obra completa. Pelo amor de Deus. Deus não ia deixar uma pessoa cheia de pecado entrar no novo céu e nova terra. Por isso que Hebreus diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você não está passando pela obra completa, então tem alguma coisa errada. Deus não está santificando você? Lembra que eu já falei várias vezes que eu acho muito estranho que nós estejamos vivendo num mundo, num período, principalmente no Brasil, popstar gospel, em que as pessoas buscam fama e glória e estão querendo aparecer e tal. E o orgulho, a vaidade, essas coisas estão muito fortes hoje dentro do cristianismo brasileiro e parece que ninguém é corrigido, né? E, inclusive está criando já muitos problemas, que as pessoas estão indo atrás desses líderes como se fossem os seus gurus, né? Como se fossem seus messias. Né? Então isso está muito forte no Brasil, muito. Só que ninguém é corrigido. E aí é estranho. Porque eu vou lhe mostrar a questão da obra completa. O apóstolo Paulo, quando recebeu as revelações extraordinárias que ele fala que foi ao terceiro céu, diz a palavra do Senhor que Deus automaticamente já trouxe uma prevenção para ele não pecar. Deus o humilhou, deixou o mensageiro de Satanás esbofeteá-lo para ele não se ensoberbecer. O que é isso? É a santificação. Ou seja, você pode dizer muitas vezes, mas a salvação é pela graça. Sim, cara, mas a conversão é uma obra completa. Quer ver uma coisa? O ladrão da cruz. Ali a salvação pela graça, né? Jesus mesmo vai dizer para ele, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Então o que acontece? Jesus estava ali morrendo por ele. Só que ele confessa a Cristo, reconhece de fato que é miserável pecador, a obra foi completa. Percebeu? A obra na vida dele foi completa. Ele reconheceu tudo. Então, é essa que é a questão que tem que se distinguir. O fato de ser graça não é porque a igreja pode ser qualquer coisa, a politicagem suja, os irmãos maledicentes, aquela palhaçada, aquela bagunça, aquela baderna. Não importa, a salvação é pela graça. Você quer que a salvação seja pela obra? Não, cara, a salvação é pela graça. Mas a obra é completa. A obra, ela é uma conversão, é uma mudança da vida. E aí você tem, inclusive, porque Paulo, em todas as cartas, ele tem a parte teórica, vamos dizer assim, e prática. Em Romanos, inclusive, né, que é a carta mais sistemática, vamos dizer, ele, a partir do 12, ele começa a aplicar. Por que ele aplica? Porque ele está dizendo, olha, tem implicações, a conversão verdadeira tem mudança de vida. E aí ele ensina como é o viver. Senão vira libertinagem. Então, a gente precisa lidar com isso do jeito certo, porque senão a salvação para uns não é mais pela graça, é pelo legalismo. Ou seja, não, você tem que fazer certas coisas, senão você não é salvo. Calma, peraí. O que você tem que entender? Distingua a conversão genuína da graça genuína. A graça, de fato, é Deus pagando o preço dos nossos pecados e eu não tenho nada que eu possa fazer para recompensá-lo. Mas a conversão genuína é mostrada, como Jesus disse, pelo fruto se sabe a árvore. A conversão genuína é mostrada no decurso da vida. Então, essa conversão é o operar completo de Deus. Que diz assim, eu estou te dando a justiça do meu filho. Mas não só ela, tá? Eu também estou mudando a sua vida.
Agora você vai ser uma nova pessoa, tá certo? Então, eu sei que a coisa não vai ser perfeita, ou seja, está nos trancos e barrancos ainda aqui, por quê? Porque Deus vai operando em nós e exigindo de nós que nós nos esforcemos para a glória dele. Ah, então eu estou me esforçando para ser salvo? Não, eu estou me esforçando para glorificar a Deus. Mas eu confiando que o preço foi pago. Eu não tenho o que fazer para recompensar a Deus, para restituir a Deus. Mas eu não posso também, a partir dali, simplesmente ignorar que Ele está transformando minha vida e eu estou querendo desfrutar disso ao máximo. Eu não posso desprezar isso, porque Deus quis me responsabilizar por isso. Deus não simplesmente diz assim, dorme aí que você vai acordar santo. Né? Isso não acontece. Né? Se Deus simplesmente tivesse o interesse de, olha, hoje eu te justifico, você dorme, amanhã você já acorda perfeito. Deus não quis. Né? Senão, nós não seríamos ainda pecadores. Né? Então, percebe? Então, vamos tratar corretamente. Então, quando vem, como disse, não quero tratar a música que está em debate de jeito nenhum, mas qualquer que seja a crítica que venha de qualquer pessoa a um cristianismo, que é um cristianismo que está negligente, é uma crítica justa. Porque a gente tem que analisar, será que estamos? De repente estamos. Lembre que o próprio Senhor Jesus criticou, né, a religião que era, como hoje é o cristianismo, na época era o judaísmo. Ele criticou, inclusive, os seus líderes, dizendo, olha, vocês vão para o inferno. Não, mas a gente não é judeu, a salvação não é pela graça? Sim, mas vai para o inferno, porque vocês não são convertidos de jeito nenhum. Então qualquer crítica ao cristianismo prático é válida. Por quê? Porque sendo uma crítica que aponta uma vida negligente, displicente, ele está apontando, cara, a salvação é pela graça, mas para isso? Foi para isso que Deus te salvou? Para essa bagunça que tá? Então, tem que ter cuidado com isso. Do outro lado, também vale uma outra crítica. A salvação não é pela lei. Então, qualquer pessoa que comece a querer justificar-se porque ela faz as coisas certas, ou porque cumpre, seja qual for a lei, cara, peraí, tu tá confiando nos teus méritos ou nos méritos de Cristo? Não, mas eu tenho que fazer o que é certo. Certo. Mas você está fazendo o que é certo porque você entende que a salvação ela nos é dada para que nós vivamos para a glória de Deus, entendo que nós temos que viver para a glória de Deus. Então tá certo. Mas se caso contrário, então você está tentando se justificar pelas obras. Então, nós precisamos deixar bem claros os pontos, porque nós corremos o risco de estar negando críticas válidas e também corremos o risco de terminarmos vendo, né, comentários, ou até mesmo críticas equivocadas. Né? Então, entenda direitinho o Evangelho, a graça, a salvação e a obra completa, tá? Completa do Senhor, né? Que a salvação é uma obra completa. Né? E aí sim, aí a gente consegue seguir bem, tanto dando glória a Deus pela graça que não temos como recompensar, quanto nos esforçando, sim. Que aí por isso Tiago vai falar, né, a fé sem obras é morta. Nos esforçando para glorificar a Deus, mostrando que de fato uma obra completa, a conversão genuína, uma conversão genuína aconteceu. Então a gente precisa trabalhar todos os dois. Bom, se você ainda ficou com dúvidas, algum ponto que eu terminei não abordando e você ainda tem dúvida, pode perguntar, coloque lá no comentário, a gente responde direitinho e nós vamos ajudando, né, os irmãos a entenderem bem o Evangelho da graça do Senhor, essa salvação completa de Deus. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome, nós te louvamos por tamanha graça que é a redenção em Cristo e por tamanho poder que é a obra completa da salvação que vai nos transformando, operando em nós. Continua nos ajudando, continua trabalhando. Tua palavra diz que inclusive o Senhor vai corrigindo, disciplinando o teu povo para que ele seja santificado. Tudo isso a gente agradece e pede que o Senhor continue operando em nós a cada dia para o louvor da tua glória. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.